Repassem, por favor. Félix. Repassem, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Quem tiver o contato do pessoal aí que estiver faltando aqui na reunião, se puder passar o link, por favor, mas vamos dar início, Declei. Vamos lá. Félix, eu vou pedir a permissão de vocês para gravar, né? Se tiver depois qualquer problema de imagem, enfim, eu posso interromper isso sem problema. Mas é importante gravar para o meu trabalho, né? Para o meu segmento e para mim também revisar, retomar, refletir, assim por diante. Eu gosto sempre, no início das conversas, de salientar a importância, né, de trabalhar com vocês, Félix. Vocês são uma empresa que é referência aí na região de vocês, então eu estou muito consciente disso, e eu queria falar, como já falei anteriormente para vocês, se vocês tiverem alguma questão pontual que vocês gostariam de trocar uma ideia, vocês tenham a liberdade de me chamar, né? Para que a gente possa se apoiar, porque eu penso que o nosso papel como desenvolvedor de competências, como treinador, também é dar suporte para as pessoas para que a gente possa produzir mais e melhorar o serviço, melhorar o engajamento do cliente, né? Melhorar a qualidade do serviço prestado. E eu fico muito feliz com algumas coisas que eu escuto, né? A gente conversou um pouco com o Félix, e o Félix falava para mim do princípio de cumprir, de honrar os compromissos. Então, isso mostra que a empresa se diferencia muito do que nós estamos habituados a receber do mercado que nós vivemos. O Félix também me falava da recessão que se vive, acredito que isso todo mundo está sentindo de alguma forma, nós vivemos um período difícil, né? Mas os períodos difíceis que constroem os guerreiros. Então, é nesse cenário que nós temos que trabalhar, é nesse cenário que nós temos que dar resultado. Hoje, eu propus para o Félix um resultado, um tema, gente, que eu penso que pode ser muito útil para vocês, para a vida, para as relações, para o autoconhecimento, que é a arte de fazer perguntas, né? Então, para mim, como coach, tem alguém com o microfone ligado aí, deve estar se conectando. Nós, como coach, por que nós utilizamos as perguntas? E aí vocês também podem refletir sobre isso e entender como aplicar isso, né, de uma forma que seja útil para vocês. As perguntas, elas levam as nossas relações ou a nossa comunicação com as pessoas para outro nível. Por quê? Porque a pergunta, ela faz, você puxa o foco da pessoa para aquilo que é interessante, né? E aí, quando você puxa o foco para aquilo que interessa para o seu cliente, você consegue entender melhor e aprofundar. E aí o cliente vai perceber que ele também tem responsabilidade e vai melhorar a confiança e o relacionamento. Então, embora nas técnicas de venda se use o levantamento de necessidades, né, Félix, para abordar novos clientes, enfim, as perguntas são fundamentais para a nossa vida. E nos seus contatos, quanto mais inteligente você for em fazer perguntas, mais você vai ter informações inteligentes e vai agilizar os processos de trabalho. Então, para começar, né, eu só queria refletir com vocês, se vocês quiserem anotar um roteirinho de perguntas que eu acho extremamente interessante para a vida pessoal. A primeira pergunta é: quais são meus pontos fortes e o que eu preciso melhorar? Na rotina, na batida, muitas vezes você não reflete sobre isso, né? O que realmente eu tenho de ponto forte e o que eu preciso melhorar. E eu queria dizer para vocês que esses dois pontos, a vida toda nós precisamos refletir sobre eles. E muitas vezes aquilo que nós pensamos que é ponto forte, na percepção de outras pessoas pode não ser ponto forte. Bem como aqueles pontos que nós pensamos que somos frágeis, para algumas pessoas talvez sejam pontos fortes. Mas você tem que fazer
essa reflexão pessoalmente. O que eu tenho de bom e o que eu preciso evoluir. A segunda questão que você precisa refletir é o que realmente importa para mim. Certo? O que realmente importa para você. Isso você pode direcionar para a relação com o cliente, para o seu trabalho como profissional, para a sua família, mas o que realmente importa para você. Né? E uma outra questão, e são muitas questões, mas esse roteirinho me chama muita atenção. Aonde o meu desempenho é melhor, por exemplo, né? Onde eu consigo ter um desempenho mais adequado, onde eu tenho mais dom para trabalhar, onde eu consigo produzir mais. Né? Então, são perguntas extremamente interessantes para uma reflexão pessoal. Outra pergunta importante é como eu aprendo. Talvez até, Félix, em uma das nossas conversas, nós podemos trabalhar isso, né? A forma como cada um aprende. Por quê? Porque você precisa saber como você aprende mais rápido para agilizar os processos, né? Como eu me relaciono, por exemplo, né? Tem gente que trabalha bem em grupo, tem gente que trabalha melhor sozinho. Né? Então, como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você se sente melhor no convívio com as pessoas? Perfeito? Então, quando você sabe o que você é bom, o que você dá valor, o que realmente é importante para você, e onde você é mais produtivo, né? Aí você está pronto para contribuir mais. Então, são as perguntas, elas sempre nos fazem refletir. E aí, quando você reflete, você sai um pouquinho do automático, da loucura, da doideira. Então, você pode refletir em todos os aspectos. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora? Né? Qual a importância do meu trabalho nessa equipe? Uma pergunta que eu acho fantástica é no trabalho que você desenvolve aí, por exemplo, o que você precisa fazer para realmente fazer a diferença? Né? No meu trabalho atual, o que eu preciso fazer para fazer a diferença? Você tem que se fazer essa pergunta. Perfeito? Então, por quê? Porque isso vai te dar um plano de ação. Tá certo, gente? O que é prioridade no meu trabalho? Nós já falamos sobre isso em outras vezes, mas eu queria dizer para vocês que as perguntas, elas podem fazer a gente criar uma conexão, um engajamento extremamente importante e grande, né? E pode abrir muitos canais cerebrais para você agir, para você crescer e assim por diante. Eu vou passar um roteirinho também, Félix, com a sua permissão aí, com a permissão dos amigos da equipe, um roteirinho para qualquer coisa que você precisa, certo? Então, a primeira coisa, agora não é mais aquele primeiro roteiro de autoconhecimento, agora para qualquer coisa que você precisa fazer. Então, a primeira coisa, gente, é meta, certo? Objetivo, meta. Por exemplo, se eu fosse fazer uma pergunta para você, qual é a sua meta para esse ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, perfeito? Mas você contata 100 pessoas num dia, né? Qual é a sua meta de fechamento, por exemplo? Então, seja lá para qualquer situação que for, a primeira questão que você precisa refletir é qual a meta. Né? Eu preciso ter saúde, por exemplo. Então, qual a meta? Porque quando você tem meta, você mede as coisas. Então, estabelecer uma meta é o primeiro passo, né? Por exemplo, o que eu quero para a minha empresa em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, enfim, em 6 meses, o que eu quero para o meu... Pode ser para o relacionamento, para a saúde, para a minha profissão, enfim, né? No relacionamento com os meus clientes. Então, sempre meta é o primeiro passo, perfeito? Porque sempre primeiro olhar o objetivo grandão. A segunda coisa, depois você pode fazer meta de desempenho, enfim, mas tem que focar na meta, certo? No que você quer, então, com o trabalho, com as relações, com o resultado, que resultado você quer, enfim, né? O segundo ponto desse método é a realidade.
Se vocês quiserem anotar lá a meta, o segundo é realidade. Então, por exemplo, eu tenho uma meta, mas qual é a experiência que eu já tenho, né? É real. O que eu já vivi para me ajudar a alcançar a meta? Então, é olhar a realidade como ela é, né? Porque não adianta só eu ter uma meta se eu não levar em consideração a realidade. Por exemplo, né, o mercado, o momento que a gente vive, né? Como é que o mercado afeta no meu trabalho? Qual é a minha parte? A forma como eu estou agindo afeta a minha meta, enfim. Né? As pessoas que eu vivo afetam a minha meta, os clientes, enfim. Mas, então, olhar para a realidade nua e crua como ela é. E aproveitar as experiências que a gente tem, o que a gente sabe, olhar as coisas com objetividade. Perfeito? A terceira parte do método são as opções que você tem disponíveis. Então, você tem uma meta, você tem a realidade, o segundo passo. O terceiro passo são as opções. Tem alguém com a mão levantada querendo falar? Ô, Declei, Fala, meu amigo. depois de relacionamento, você fez uma pergunta também, que era para a gente notar aqui. Eu acabei esquecendo qual que era a pergunta. Ave Depois de Maria. como eu me relaciono. Ave Maria, não lembro não, porque eu estou falando aqui com amor. Aí, se alguém anotou, me ajude. Né? Depois eu pego o pessoal, então. Ou você me chama aí, eu vou retomar aqui minhas anotações, porque eu me passei. Desculpa, eu demorei um pouco para perceber. E aí Não, eu fica acabei tranquilo, Declei. avançando no raciocínio aí. Beleza, obrigado, viu? Mas assim, ó, no roteirinho inicial é pontos fortes, pontos para melhorar, o que Sim, realmente é importante para mim, né? isso. Como eu aprendo, Aham, né? Como eu me relaciono isso. e como que é meu desempenho. Não, então esses eu anotei todos. Acho que faltou um só, não foi? Então, talvez seja uma pergunta importante, que é o que eu preciso fazer para fazer a diferença no meu trabalho. É isso, então. Ah, garoto, fui bem aí no improviso. Beleza, obrigado, viu? Ô, me fala seu nome, que aqui para mim está usuário do Zoom. Alexandre. Alexandre, muito bem. Tem mais alguém? Ô, Alexandre, tira a mãozinha aí para mim enxergar se os outros levantar, né? Tá, deixa eu... Prontinho. Turma, se eu estiver falando e você levantou e não percebi, você me chama no áudio, porque eu estou empolgado aqui, né? Olhando para vocês e eu vou falando, né? Bom, voltando para o método, então, primeira coisa é a meta, certo? Sempre na vida tem que ter meta para suas coisas, né? Por quê? Para você canalizar as suas energias. Segundo ponto é a realidade. Então, olhar para a realidade como ela é, com objetividade. Terceiro ponto, opções. Tem um exercício interessante que é todas as opções possíveis que você tem. Perfeito? Então, quando você coloca no papel as opções, a sua mente já vai mostrando para você o que é possível, o que é viável. Mas sempre é interessante olhar todos os cenários. E o quarto passo é a ação, gente. Ou planejamento, né? Como, quem, quando, por quê, enfim. É vontade mesmo. Você pode colocar como vontade aí, porque é colocar em prática, então. Então, essa ferramenta nós usamos muito nas perguntas de coaching, certo? Para gerar clareza, responsabilidade e autoconfiança, certo? Então, sempre você parte de um objetivo grandão, certo, gente? Quando o cliente me procura, ele tem um objetivo, perfeito? Então, quando você fazer a leitura do objetivo, esse é o primeiro passo. O segundo é entender a realidade, certo? É o que é possível, o que é viável, o que já aconteceu, se ele já viveu isso ou não, né? O terceiro são as opções, aí as opções que ele tem, o que você tem, e o quarto é vontade, né? É colocar em ação, então, o que você percebeu.
Perfeito? Então, só queria compartilhar isso, né? Eu preparei para vocês hoje uma apresentação focada para a parte comercial, e eu queria, então, eu vou compartilhar, porque eu penso que não é só falando que a gente aprende, quando eu olho, também aprendo, né? Quando eu escuto, quando eu anoto, enfim, e também o aprendizado tem que ser prazeroso. Talvez, Félix, o vídeo que eu enviei para você sobre mudança, é importante que você compartilhe, porque nós não teremos muito tempo, né? E é um vídeo que pode tirar um pouco nossa atenção. Então, se você puder compartilhar depois com os colegas, né? Eu mandei o link para você. Beleza. Tudo bem até aqui? Eu acho lindo olhar vocês aí anotando, olhando, fantástico. Vou passar aqui, então, a apresentação. A qualquer tempo, vocês podem me interromper, por favor, né? Se preferirem no final também. Então, vou fazer uma apresentação aqui para facilitar, vou compartilhar com vocês, né? Para facilitar o nosso diálogo. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Pessoal, vocês estão vendo aí os slides? Félix, está vendo isso? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, aí vocês adaptem, gente. O objetivo de uma capacitação é a gente adaptar, né, dentro do contexto que a gente vive. A arte de perguntar, ouvir e perguntar. Minhas perguntas podem levar o outro a falar, se abrir, ou pode levá-lo a se defender de mim, fechar-se e se afastar. Queria dizer para vocês aqui que 96% das pessoas são carentes de serem ouvidas. Eu canso de dizer, né? Ouvir é o maior gesto de respeito humano que existe. Então, quando você consegue ouvir as pessoas e se concentrar, você economiza muito tempo. Nós também não temos o hábito de perguntar. A maioria dos profissionais de vendas já fala, muitas vezes antes do cliente se manifestar, né? Então, eu queria ressaltar a importância para quem é líder, para quem tem clientes, para se relacionar com equipe, extremamente importante nós ouvirmos. E se você ouvir com atenção, você vai saber dar sequência no diálogo. Aqui, ó, permissão sem ameaça. Então, como é que eu faço perguntas, né? Como é que eu uso esse recurso? Interesse genuíno pela pessoa. Você tem que estar com a alma disponível. Então, interesse, consideração, né? Respeitar o tempo, respeitar o ritmo da pessoa, entendimento, desejo de entendimento. Veja que isso tudo exige atenção, né? E compreender o que se passa com o outro. Nós temos muito, gente, importante salientar isso, a gente olha o mundo com os nossos olhos, certo? Então, para facilitar as mensagens, aí eu sei que vocês trabalham muito por telefone, às vezes é importante você olhar como o cliente olha também, ou no mínimo aprofundar dentro do possível para entender o que se passa com o outro. Vamos lá. Aqui é entender. Só quero entender. Isso é uma pergunta poderosa, né? Estou procurando informações para melhor entender. Então, eu quero me aproximar do que ocorre com o outro. Uma coisa que eu queria falar para vocês, a gente precisa de meta, a gente precisa de número, a gente precisa de celeridade, a gente precisa se relacionar bem para evoluir. A palavra hoje, em negócios, em vendas, é entender. Mais do que falar. Quanto mais você entender, melhor. Em qualquer tipo de relacionamento, o segredo é entender hoje. E nós temos uma cultura de falar demais, só para chamar atenção nesse aspecto, né? Aí tem as estratégias para a gente criar essa conexão, são perguntas abertas e perguntas fechadas. Então, aqui tem um exemplo para vocês refletirem. Ó. Você ficou furioso com o que ela fez, não foi?
que a pessoa vai responder? Sim ou não, certo? Então, às vezes, a forma de fazer a pergunta, se você abrir um pouco, especialmente no início da interlocução, facilita. Como você reagiu com o que ela fez? Então, você dá a oportunidade para o outro explicar para você o que aconteceu. Perfeito? E evita muitas falhas de comunicação. Então, como são as perguntas abertas? Como você pode usar essas estratégias? Como, onde, quando e o quê? Se eu estou falando para você de organizar estratégias inteligentes, né, para se comunicar com as pessoas que você se comunica, prepare isso e organize dentro da sua rotina de trabalho. Como, onde, quando e o quê? Perceba que se você usar essas perguntas, você está passando uma mensagem para o cliente que você está interessado, que você tem consideração por ele, que você respeita o tempo dele, que você está disponível. Claro, sempre dentro das medidas certas. Então, o grande desafio é, na correria, a gente se preparar um pouco para aprofundar e resolver, né? Olha aqui a diferença, né, nessas questões. O que aconteceu para você chegar tarde? Perfeito? Você está dando a oportunidade da pessoa explicar. Agora aqui, ó, por que você chegou tão tarde? Então, na pergunta já tem um julgamento, certo? Você já cria um distanciamento da pessoa, você já julga na pergunta. Por que você chegou tarde? Certo? Olha o tom, olha a forma de... E aí, o que aconteceu? Vamos usar um exemplo muito simples aqui, né? Quando a pessoa se atrasa no trabalho, por exemplo. O que aconteceu? Porque você não sabe o que aconteceu, a não ser que a pessoa atrase toda vez, né? Mas a pessoa atrasou, ela pode ter socorrido alguém de um acidente, ela pode ter evitado alguma situação, então, né? Por que você chegou tão tarde? Ou por que não é muito recomendado, certo? Porque ele afasta, ele cria um julgamento. Ele é uma resposta rápida. Gente, aqui importante, né? Aqui vejam aí como dá para adaptar para o negócio de vocês. Você entende que fazer perguntas e levantar necessidades, você entende o que isso representa para os resultados de uma venda? Eu vou sintetizar o que eu entendo de vendas para vocês, certo? Vou tentar sintetizar os passos da venda. A venda começa com uma necessidade, sempre. Perfeito? E você tem uma solução, certo? E o terceiro passo é a negociação. Para mim, venda sintetiza. Então, você tem que entender, né, que fazer perguntas é importante ter informações para os resultados das suas vendas. Você percebe que o momento de fazer perguntas permite maior engajamento do cliente durante a venda? Você está dando para ele a oportunidade dele explicar a necessidade dele, certo? E você vai envolver a pessoa no diálogo. E você entende que fazer perguntas inteligentes aumenta seu grau de credibilidade com o cliente? Por quê? Porque você está passando uma imagem que você está interessado no outro. O que eu tenho observado, gente, para mim, em pessoas que me atendem por WhatsApp, às vezes de outros estados, qual é que é o problema? Demora muito para retornar, não faz todas as perguntas, não é o caso de vocês, pelo que eu escuto, né? Mas, se a pessoa me ouvisse um pouquinho, quanto tempo reduziria o atendimento, quanto mais satisfeito eu ficaria. Perfeito? Gente, sempre em uma negociação, nós temos que levar em consideração a necessidade da pessoa, a necessidade é o óbvio, o desejo é a forma como a pessoa quer, né? O tempo, né, que a pessoa tem, em quanto tempo a pessoa quer fazer o negócio com você, e o investimento que a pessoa vai fazer. Então, essas 4 coisas são fundamentais no processo comercial.
Eu mandei para o Félix essa apresentação, depois também, se alguém quiser, ou o Félix ou eu disponibilizamos para vocês. Gente, então, perguntas qualificatórias. Você já usa o nosso produto ou o nosso serviço? Quem, além de você, está envolvido no processo decisório? Eu estou falando aqui para as negociações, né, que demoram um pouquinho mais. Como a decisão final deve ser feita? É importante você perguntar, né? E qual é seu orçamento para isso? Então, são algumas perguntas aí para a gente agregar aquilo que faz sentido para vocês, né? Olha aqui, gente, ó. Muito interessante quando você pergunta, claro, com espontaneidade, no ritmo do cliente, mas o senhor utiliza nosso produto ou serviço? E se a resposta for não? Então, você aprofunda, né? Agora não, nunca ou ainda não. Uma outra coisa que nós temos é quando recebe um não, desistir. Perfeito? Então, só queria convidar vocês a aprofundar um pouquinho. Lembre também que sempre nas negociações tem emoções envolvidas. Como, então, entender, né, e refletir ou perguntar como você se sente sobre isso? O que você pensa sobre isso? O que é mais importante para você na hora de comprar um produto ou serviço assim? E quais têm sido as experiências com produtos e serviços? Eu queria dizer para vocês que a gente, às vezes, não conversa com os clientes. E a grande maioria, quando deixa de ser cliente, ele não fala nada para você, ele só deixa de ser cliente. Então, é importante manter sempre uma conversa, né? Como é que foi a experiência? O que é importante para você nas transações conosco, né? O que você pensa sobre o trabalho? Como você se sente? Perfeito? Algumas perguntas de fechamento. Fiz para vocês refletirem, né? Eu fiz um resumo de benefício e personalizei para aquele cliente. Consegui que ele concordasse que o produto vai ao encontro daquilo que ele precisa. Lembrei-me de fazer várias tentativas sutis de fechamento. Em todo o diálogo, sempre tem que ir fazendo o cliente, de alguma forma, concordar conosco com algumas pequenas coisas. É isso que é ser sutil. Então, o senhor tem essa necessidade, o senhor quer fazer isso, mas isso, sim, 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 sim. E aí você vai induzindo o fechamento, claro, com respeito sempre à demanda e à necessidade, né? Gente, aqui, ó, aqui está falando do prospect, mas vamos falar do cliente, né? Toda vez que você está em contato com o cliente, você tem que, uma oportunidade de ganhar acesso à intimidade dele, descobrindo necessidades, desejos, motivação, e o que vai diminuir, então, a ansiedade natural que ocorre em qualquer venda, certo? Antes que vire um problema. Eu queria dizer muito sinceramente para vocês que os problemas, eles acontecem quando os contatos iniciais não são bem feitos. Podem observar, é sempre a chegada que deve ser bem trabalhada. Depois que a coisa foi errada para frente, aí deu problema. Pode evoluir. E aí, quando dá problema, é sempre complicado. Então, o cliente, ele tem a percepção dele, ele tem o orçamento dele, ele tem a leitura dele do processo. Então, se você aprofundar um pouquinho no primeiro contato, depois fica sempre mais fácil. É só aqui eu queria só complementar, né? Estilo do cliente. Evite passar de pergunta para outra, pois além de parecer rude, vai acabar provocando mal-entendidos. Não é um interrogatório, é uma conversa. Ouça e tome nota para ajudá-lo a permanecer focado. Então, aqui exige muita atenção e espontaneidade. Não é só fazer pergunta, porque eu aprendi que tem que fazer pergunta. É aprofundar um pouco com os clientes. Aqui eu queria fazer uma reflexão com vocês. Pense nos seus clientes um pouquinho, né? O cliente sabe como resolveria seu problema se pudesse? O teu cliente, o cliente da Vidrominas, ele sabe como resolver o problema dele? Se ele pudesse resolver, ele saberia? Só para vocês refletirem um pouquinho, né? Quem são as pessoas lá no cliente de vocês que vão decidir, que vão patrocinar essa decisão?
aqui é olhando como se fosse cliente, né? Quais são as condições ou fatores imediatos que motivam o cliente a querer comprar? Perfeito? E o que acontecerá se o cliente não resolver esse problema? Eu acho que se você é um vendedor bem preparado, você tem que saber responder essas questões olhando do ponto de vista do cliente, né? E qual é a situação atual em uso pelo cliente? O que ele tem usado? Então, o bom vendedor, ele tem essas informações, né? E também o cliente, qual é o orçamento dele para essa solução? Então, são coisas que, se você perguntar, se você aprofundar um pouquinho, vão facilitar muito numa venda consultiva bem feita. Né? Que outras alternativas o cliente tem à disposição? Que ele sabe, inclusive, né? Então, é sempre interessante a gente fazer essas reflexões e prestar atenção nesses pontos. Gente, moedas utilizadas pelos clientes. Tempo, certo? Os clientes valorizam muito o tempo, o dinheiro, certo? A segurança. Ó, aí vocês têm um fator competitivo importante. E o cliente valoriza muito a satisfação pessoal. Perfeito? Essas são as moedas utilizadas pelos clientes. Tempo, dinheiro, segurança e satisfação pessoal. O cliente, ele quer isso. Perfeito? Bom, o preço, gente, então. A gente não tem que focar só no valor final, também condições de pagamento, né? Os clientes hoje querem saber prazo, taxa de juro, multa, tudo esse tipo de coisa. Então, o vendedor, né, tem que estar sempre muito bem organizado. O cliente também tem essa questão da localização, ele precisa saber conveniência, logística, prazo de entrega, pedido urgente, facilidade de contato, né? Ele tem tempo, dinheiro, segurança e satisfação, né? Então, ele vai querer entender esses processos. Moda, né? Gente, o cliente, ele sempre quer comprar o que está mais em moda, o que facilita, o que dá mais qualidade, né? Então, é importante sempre, que nem o evento de vocês, né? Uma grife aí que vocês estão colocando, melhorar sempre a distribuição, né? Se você tem um produto bacana, ele pode aumentar o preço, ele pode ganhar mais, né? E também novos lançamentos, isso é sempre interessante para o cliente. Perfeito? Ó, o costume também nós temos que levar em consideração. O homem é um animal de hábitos. Eu fico muito feliz que vocês têm clientes fiéis, né? Porque esses que são fiéis, eles já conhecem vocês, os valores de vocês, os produtos. Então, nós temos que cuidar muito dessas pessoas, porque eles têm costumes, né? O ser humano também gosta de novidades. Perfeito? Ele mantém as tradições, mas ele gosta de alguma coisa nova, né? E relembre sempre como é lucrativo fazer negócio com você. Lembra que os clientes valorizam muito o dinheiro deles, né? Vamos lá. Benefícios extras, então, explicar, né? Descobrir dentro do seu produto o que o cliente valoriza, entrega, atendimento imediato, pedido por telefone, pela internet, cartão, cheque, milhagem, consultoria, treinamento, extensão garantida, certo? Monopólio, ser o melhor possível. O cliente hoje, gente, ele compara com tudo que você vende para ele, né? Por exemplo, eu estou precisando de um box para banheiro no meu sítio aqui, mas eu quero um de papelão se tiver, então eu vou comparar com tudo, entendeu? Né? Então, a gente tem que entender que o cliente, ele tem essa característica. Ó, marca forte e qualidade. Brasileiros são atraídos por marcas fortes e conhecidas. Defenda a tua marca, defenda o teu negócio, defenda o teu serviço, sabe? Fale das conquistas. Na dúvida, se você está em dúvida para comprar, você vai usar prazer, status, segurança e prazer pessoal. Por isso que é importante trabalhar muito a marca, né? Valorizar muito a marca. Ó, satisfação, então, gente. O cliente, ele tem tempo, dinheiro, né? Status e satisfação.
ficar ao lado em momentos críticos. O cliente, ele não quer você só quando está tudo bem, ele quer que você também entenda ele, né? Que você também estenda a mão quando a coisa não vai bem. O cliente valoriza muito a lealdade. Para mim, eu acho que vocês deviam anotar esses pequenos detalhes que fazem a diferença. E aí vem uma pergunta poderosa. Na equipe, na empresa, com os seus clientes, quais os detalhes que você, daquilo que você faz que realmente fazem a diferença? Eu penso que no mundo doido que a gente vive, nós precisamos cuidar os detalhes. Perfeito? Tenho certeza que quem cuida dos detalhes, né, vai entregar o que o cliente precisa. Perguntar aos clientes, produto, serviço, atendimento, preço, qualidade. Perguntar, então, né, para os clientes como é que está o nosso produto, nosso serviço, nosso preço, nosso atendimento, e procurar sempre melhorar. Gente, algumas perguntas para evitar aqui, então, né? Para a gente, já estou fechando aqui a nossa apresentação, né? Algumas perguntas que é bom você evitar. Você pode me falar um pouco sobre seu negócio? Você já devia saber, né? Então, e eu acho que isso não é um problema de vocês, porque vocês já estão inseridos no mercado, mas essa é uma pergunta recorrente aí de profissionais da área comercial. Quem é seu fornecedor? Você também já deveria pesquisar, saber, né, quem está fornecendo. Você está satisfeito com seu fornecedor? Se o cliente fala que sim, dificulta a sua vida, né? Perfeito? Ó, quanto você está pagando por isso? Gente, isso não é da sua conta. Então, interessante, só para a gente refletir aqui. Posso passar um orçamento? Perfeito? Então, otimiza, fala sobre o valor daquilo que você faz. Senão você está focando só no preço aqui. Vocês conseguem perceber? Posso fazer uma oferta? Essa é uma pergunta também que você está focando no preço. Vocês vejam como são sutis, às vezes, né, as situações. Você é a pessoa que decide? Essa é uma pergunta que todas as pessoas vão responder que sim. O que eu preciso fazer para ter você como cliente? Essa é uma pergunta que você está ansioso para fechar, então o cliente vai se dar conta. Então, algumas coisas aí para a gente, né? Para a gente refletir. Aqui, gente, ó, torne-se um especialista. Então, fechando a minha apresentação. As pessoas tentam ler emoções e isso influenciará a maneira como respondem. Então, seja profissional, né? Seja paciente. Mantenha a atitude de pessoas de negócio. A pessoa não pode se sentir pressionada ou apurada. Fale conversando com as pessoas, né? Não empurrando, não obrigando, não forçando, né? Pedindo, mas conversando, construindo junto. E explique por que você está fazendo uma pergunta importante antes de propô-la. As pessoas precisam de tempo para relaxar e não ter medo. Tenha cuidado com a linguagem corporal, com a voz, né? Porque você passará impressões para as pessoas. Turma, então essa foi a minha apresentação sobre a importância das perguntas. A grande verdade das perguntas é você faz pergunta para acelerar o processo e quando você pergunta, você conduz a conversa. Pergunta não é afirmação, o objetivo é entender. Diferente de eu afirmar uma coisa para uma pessoa. Não é para manipular também, a pergunta é para entender, para mostrar interesse, para, né, para clarificar,
para então você fazer uma proposta. Por que eu decidi passar esse conteúdo para vocês? Eu já tenho muitas informações de vocês também, né? Eu sei que vocês trabalham muito, que vocês têm muita demanda. Então, queria de novo, né, falar que esse contato inicial, quando bem feito, ele dá muito resultado. Perfeito? Então, e quanto mais você conhecer seu cliente, quanto mais você conhece, obviamente focado, mais ele vai conhecer o caminho até você também. Félix, eu abro, né, para vocês também participarem, questionarem, agregarem. Aí eu fiz uma apresentação um pouco rápida, então eu comecei, né? Eu comecei falando da importância da gente fazer perguntas a respeito de nós mesmos. Perfeito? Quando eu me conheço, eu estou pronto para trabalhar, eu estou pronto para entregar mais, eu estou pronto para me relacionar melhor. A segunda parte, eu passei um método para qualquer coisa que você precisa. Primeiro, elabore a meta. Depois, observe a realidade, como ela é. Depois, opções. E depois, coloque no papel e coloque em ação. Vontade, né? E aí eu passei um pouquinho das perguntas no jogo comercial. Muito cuidado, né, para não forçar, certo? E tenho em mente o entender. Eu penso que o grande jogo hoje é entender as pessoas, né, para saber conduzir. E não falar... O grande problema é que nós falamos demais. É típico do vendedor brasileiro falar demais. Porque eu tenho essa solução, você nem ouviu o que a pessoa tinha para falar, muitas vezes, ou nem concentrou, né? E aí acaba dando muito retrabalho também. Eu abro para a participação de vocês, para algumas contribuições aí, de que forma isso pode ser útil para vocês, né? O que dá para aplicar, o que nós podemos aprofundar, enfim. Mas eu penso que a arte de fazer pergunta é a arte da curiosidade, é a arte da sabedoria. Perfeito? Então, por exemplo, se eu for falar de inteligência emocional, como é que você está se sentindo agora? É uma pergunta, né? Como é que eu estou me sentindo? Então, ela convida você para reflexão, ela convida você para concentração, para o foco, para pensar, para construir junto. Eu abro a palavra para vocês, né? Quem gostaria de contribuir, colaborar. Penso que agrega valor, né? Até para a gente não se estender, mas ao mesmo tempo ouvir aí os insights que vocês tiveram até nessa conversa de hoje. Declei, uma coisa que o próprio seu Rubens fala, né, um dos donos da empresa, e que você falou em um determinado momento aí, são os detalhes, sabe? E muitas das vezes, né, as perguntas certas, elas fazem a gente chegar em detalhes, né, em necessidades que os clientes têm e talvez outra empresa não tenha, né, esse cuidado. Então, ele fala muito, o seu Rubens, ele fala que é o detalhe, sei lá, hoje, por exemplo, eu passei pela frente da empresa e vi umas cascas de mexerica jogadas lá na frente, uma caixa de banana ali, sabe? E passei, voltei e falei, não, gente, isso aqui está errado, né? Fui lá, chamei uma pessoa, falei, ó, fica de olho nisso aqui, porque gera uma impressão, né? Um detalhe que eu vi, para mim, o que gera aquilo ali? De descaso, de empresa suja, né? Fui lá, passei a mão naquela mexerica, naquela caixa de banana, joguei no lixo, né? Mas é uma coisa pequena, mas que pode fazer toda a diferença, né? Então, tá atento a um detalhe pequeno desse, eu vou estar atento a detalhes maiores também. Então, acho que essa parte que você falou do detalhe, lembrei, né, dessa questão que o seu Rubens sempre fala, a gente está muito atento, né? E no setor comercial, né, em especial, a gente está fazer as perguntas, né, e estar atenta às respostas, né? Para ir lá na onde igual, né,
você falou, a pessoa tem uma necessidade e a gente suprir realmente com aquilo que ele precisa, né? É quando você pergunta, você puxa o foco para o que é importante. Você não distrai, né? E isso que você falou dos detalhes ficou muito claro para mim na organização de vocês, pelo processo como se faz o vidro. Jesus misericórdia, né? É detalhe demais. É muito cuidadoso esse processo, né? Então, me parece também um valor aí da organização. O Félix falava dos detalhes, gente, as perguntas, né? Num diálogo, você começa sempre no mais geral, e depois você vai aprofundando, 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 mas tem que observar o cliente, né? Porque não é um interrogatório, é um diálogo. Então, se você estiver atento, você vai puxando para a necessidade, porque realmente interessa. E agiliza o processo. Para mim, o grande vendedor é aquele que faz a leitura do que realmente importa para o cliente. Quanto antes você pegar esse ponto, mais fácil de atender, né? E se você conseguir olhar para a situação com os olhos do cliente, também fica muito mais fácil. Porque a gente olha muito do nosso jeito, certo? Então, nós temos que aprender a olhar também do jeito do cliente. Que é muito difícil, né? Porque nós levamos também os nossos hábitos. Então, às vezes é difícil nós, né, termos essa flexibilidade. Mais alguém, gente? Esse povo está concentrado demais aí, ó. Fala, Júlia. Oh, meu Deus. Bom, eu concordo plenamente com tudo que foi dito. As perguntas, elas são muito necessárias. O meu pai, ele foi vendedor por muito tempo e ele sempre falou que a venda ela é como se fosse uma dança. Ela tem a introdução, ela tem o clímax e ela tem o encerramento da dança. E desde a introdução, a maneira como você aborda o seu parceiro e como você vai levando aquilo é muito importante, porque se você pisa no pé da outra pessoa no momento da abordagem, depois você fica nervoso, você se embola tudo. Então eu levo isso para a minha vida, desde quando ele me disse isso. E as perguntas são muito necessárias, porque cada pessoa, eu, você e todo mundo que está aí, tem uma necessidade diferente quando a gente vai comprar algo. E, às vezes, o que eu ofereço para um não é o problema do outro. Às vezes, o outro ele tem um valor mais alto e eu apresento um desconto que ele nem me pediu. E o outro tem um valor mais baixo, precisava daquele desconto e eu não identifiquei. Ou então, às vezes, era uma questão, igual você falou, de tempo. Então, as perguntas, elas são muito necessárias na hora de você abordar um cliente, de você entender a necessidade dele. O clímax em si, o que seria o clímax? É você apresentar, fazer ele primeiramente, antes de você falar do valor, fazer ele se apaixonar pela sua marca, pelo seu produto. Ele fala, nossa, eu preciso disso. Eu preciso. Não é uma questão de, às vezes, ele vai procurar por necessidade e ele se apaixona tanto, que aquilo é o que ele precisa daquela marca. É igual gente que compra roupa da Coach, gente que compra por quê? Porque tem nome. Então, dá um atrativo suficiente para aquela pessoa se apaixonar pelaquela marca. E aí é onde faz a diferença no encerramento. Porque ele vai achar que ele está pagando pouco por aquele produto por conta de ser qualidade, por tempo e por tudo mais. Então, a sua venda ela é mais fácil quando você age dessa forma, não, em questão da abordagem, quando você leva como se fosse uma dança. Então, eu acho que as perguntas são muito necessárias. Se você vai perguntando coisas que são do interesse do cliente, ele fica louco para comprar. Sim, porque ele vai ver que é um profissional preparado. É você ter a questão técnica, né, do produto, você saber como é aquele produto. Então, qualquer pergunta que ele te fizer também, você vai saber responder, né, ali de prontidão. E também ter a parte da emoção, né, de fazer ele ter aquele desejo pelo produto, né, a maneira como você fala daquilo, o atrativo, né, faz toda a diferença. Fantástico, Júlia. Muito boa. Adorei a dança. Quem mais? Vai chamando, Declei, que aí eles falam. Se não chamar, eles não falam, não. A ideia é a gente dialogar aí, se alguém teve alguma percepção, alguma coisa bacana. Aí.
Você viu o tanto que foi rico, né, essa explicação Perdão que eu perdi quem que Ô, falou Júlia! agora. Ô, A Júlia! Júlia, a Júlia. Ô, Júlia, com todo o Nessa respeito, questão deu da vontade de dança aí, dançar com você. E Que eu foi me um exemplo perdi, muito... né, na explicação. Sim, foi bacana, né? Então, que mais gente possa passar aí um pouco mais de conhecimento para a gente também. Vamos compartilhar, pessoal. É 8h08 ainda, nós temos até meia-noite, mais ou menos. Fala, Ana Júlia. A Ana é novinha, é? Boa Fala, noite. Ana. O que dá para aproveitar aí desse papo para você? Ah, você pegou despreparado. É legal, porque a gente tem que, não é, abordagens com o cliente, que nem você falou, um questionamento, que a gente tem que levar como uma conversa, como a Júlia falou mesmo, como uma dança, né? Para não ficar uma coisa muito pesada, ou parecer um questionamento mesmo. Eu achei legal. Dá para aproveitar algumas coisas. E você foi bem por não estar preparada, vice. Vamos chamar mais uma pessoa aqui, Félix. Uma pessoa que está mais séria aqui, ó, a Luana. Oi. O que dá para aplicar na sua rotina, Luana? Assim, né? Agora eu não estou mexendo com vendas, mas quando eu mexia, é o que a Júlia falou, sabe? Ter a técnica, né? Do produto que você vende, para quando o seu cliente te questionar, você ter ali a resposta para ele, saber responder ele, saber induzir ele a comprar o seu produto. E, às vezes ele procura alguma coisa que não é o que ele precisa, mas você sabe o que ele precisa pela pergunta dele. Então, ouvir a pergunta dele, questionar ele também, o que realmente ele quer, o que ele está fazendo ali, para você saber, como é que eu vou falar? Saber dar o melhor para o seu cliente. E, às vezes, ele procura uma coisa que não é para o vidro, vamos colocar assim, não é um puxador, mas é uma fechadura, e ele vai ficar contente com o seu atendimento e vai acabar voltando sempre. Ô, Luana, hein? Você não está mexendo com vendas. Você vê como eu estou ouvindo você. Com o que você está mexendo, Luana? Agora eu estou no projeto. E você está mais feliz do projeto do que estava nas vendas? Eu não fiz vendas ainda lá aqui, não. Ah, Eu entendi. entrei como auxiliar da Flávia e agora ela me passou para o projeto. Como está essa oportunidade para você? Estou gostando bastante. Está sendo bem diferente. Eu acho que eu encontrei. Ainda brinquei com a Flávia esses dias. Falei, Flávia, eu acho que quando minha irmã não deixou eu fazer arquitetura, agora eu vou fazer. Maravilha, boa sorte para você aí na jornada. Vocês viram que com três perguntas eu já conheço a Luana. Já sei até o que ela quer fazer já, hein, Flávia? Aí, ó. Então faz o seguinte, aumenta a meta dela aí, que se ela trabalhar direitinho, depois ajuda ela na arquitetura. Mais alguém, gente, gostaria de falar? Queria agradecer muito aí, Félix, a Júlia, né? E as meninas que eu chamei, Ana, Júlia e a Luana também pela participação. Da minha parte é isso, meu irmão. Tô livre para vocês aí, né? Qualquer dúvida, qualquer... Valeu hoje? Hoje foi bom. Foi bom? Hein, Marília? Eu Foi bom hoje, Marília? Foi sim, Decleide, muito bom, muito proveitoso. As perguntas, Decleide, eu estava olhando aqui, eu fui ganhando confiança de alguns clientes, porque eu sou bem curiosa, sabe? Então, eu fui chamando, fui chegando, perguntando o que cada cliente gostava, para poder chegar no assunto, puxar ele para minha carteira. Tinha cliente que não comprava, e eu fui descobrir o que ele gostava, através desse assunto que ele gostava, eu consegui trazer ele, sabe?
para comprar comigo. Eu tenho 2 ou 4 clientes na minha carteira que foi assim, que eu me lembro, que me recordo, foi através dessas perguntas. Legal. Gente, é muito legal isso que a Marília falou. O objetivo não é só fazer perguntas, é verdadeiramente se interessar por o que é importante para as outras pessoas. Alguma pergunta, gente? Alguma sugestão? É tão bom interagir com vocês. Eu fico olhando as fisionomias, né? Eita, ô Félix, dá uma olhada no Fábio aí, tá numa concentração danada, hein? Fala, Fábio. A palavra é tua aí. Finaliza. Félix, boa noite. Eu peço desculpa que hoje eu tive um imprevisto, eu não participei de todo o treinamento. Então, eu não me sinto assim, tão qualificado para acrescentar algo de relevante. Mas, com a minha experiência que eu tenho de vendas, eu acho que a pergunta, né, é a forma mais importante de você se interrelacionar com o cliente. Né? Então, perguntando que você descobre o verdadeiro interesse do cliente naquele momento da compra, né? Então, pelo tempo que eu peguei o treinamento já da metade para frente, pelo imprevisto que eu tive aqui, é muito importante você saber fazer a pergunta certa no momento certo, porque é isso que vai te levar a ter um fechamento de venda proveitoso, né? Você dá o checkmate ali no cliente para finalizar a venda, é através dessas perguntas eficazes que você consegue chegar num fechamento também mais eficaz. Interessante elaborar algumas perguntas dentro do segmento, né, para aprofundar para aproximar mais das necessidades, demandas, do dinheirinho, do dinheiro dos clientes, né, da satisfação dos clientes, assim por diante. Ok. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Beclei, eu acho que foi bacana hoje, né? A gente consegue, né, acredito, puxar isso e agregar no nosso dia a dia. Uma coisa, pessoal, que o Declay falou, e uma vez ele falou isso para mim, né? E fez muita diferença na minha vida pessoal, profissional, em especial com os clientes. Eu acredito que se vocês focarem nisso, vai fazer toda a diferença, né? A gente ter respeito pelas pessoas, né? Ouvir na essência, assim o Declay fala, né? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu melhorei meu relacionamento com meus familiares, com a minha esposa, até no serviço, né? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente até passa meio despercebido, mas eu tento, me esforço hoje, né? A dar muita atenção para o que as pessoas falam, né? Porque às vezes você nem faz uma pergunta para a pessoa, mas a pessoa já chega te